Programa Prime Leads. Oferecimento Vicere Soluções em TI e Enfoque Assessoria e Contábil. Seja bem-vindo a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse prestígio desse encontro semanal no programa da Prime. Um programa onde nós falamos sobre negócios e sobre carreiras. Tenho a satisfação hoje de receber no nosso programa o Marcelo Mendes. O Marcelo é diretor executivo de Supply Chain da Bayer da América Latina. Marcelo, obrigado pelo prestígio, obrigado por ter se deslocado até o nosso estúdio para poder compartilhar a tua experiência na Bayer, a sua carreira brilhante que você tem registrado durante esse tempo todo que você está na Bayer. Seja bem-vindo e obrigado pela tua participação. Muito obrigado, Luciano. É um prazer estar aqui com os telespectadores também e vamos compartilhar um pouquinho aí dos ensinamentos durante mais ou menos 25 anos aí de carreira. A gente estava namorando faz tempo para você conseguir conciliar a agenda para estar aqui conosco, né? Como é que está a correria, como é que estão esses desafios que você tem na Bayer? Eu tenho uma posição então na América Latina, né, Luciano, e é sempre a gente tem que dividir um pouquinho a nossa atenção, não só com o time aqui de São Paulo, mas também com essa responsabilidade da Argentina até o México, né, requer que a gente esteja ou virtualmente, né, ou presencialmente aí acompanhando as operações. Como é que é a tua agenda? Você viaja muito? Você fica mais aqui no Brasil? Como é que é a tua rotina na Bayer? Se é que tem rotina, Marcelo? Tem um pouquinho de rotina assim, né? A gente tem que estar acompanhando comitês, né? São vários comitês que a gente está ou junto ao negócio, ou, por exemplo, eu tenho um time de liderança de supply chain para a América Latina, que a gente tem uma reunião virtual mensal, onde a gente discute aí desafios, né? E vários aspectos, ou de estratégia ou de pessoas também. E as nossas reuniões de S&OP, né? A gente tem um processo de S&OP bem estruturado na área agro da Bayer e a gente tem aí sim a oportunidade de estar acompanhando bem o negócio. Agora, você está fazendo carreira na Bayer, né? Começou como trainee aos 21 anos. Como é que está sendo essa experiência? Essa tua carreira ela foi planejada, as oportunidades foram aparecendo. Como é que está sendo esse teu crescimento na Bayer, Marcelo? Então, Luciano, na Bayer é bastante comum, sabe, pessoas que tenham aí um tempo de casa maior, né? A empresa acredita em experiência, muito da cultura alemã também, que isso existe. Tem vários amigos na Alemanha, aqui no Brasil, com mais de 30 anos, então ainda tem um tempinho aí para andar. E é verdade, o meu início da carreira foi no Rio de Janeiro, né? Sou formado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e lá a gente tem uma fábrica importante para a América Latina na cidade de Belford Roxo, né? Então foi o início de tudo, e engenheiro químico, indústria química, então eu tive a oportunidade de começar na produção lá. Uma curiosidade, como é que você recebeu a notícia, como é que você descobriu que você ia começar a ser trainee na Bayer? Isso era um sonho? Isso era uma busca que você tinha? Como é que foi esse comecinho? Só para entender um pouquinho lá atrás. O início fantástico, né? Eu ainda me lembro, foi um período ainda de crise, estava bastante difícil conseguir empregos e estágios. A Bayer nunca foi muito aberta a estágio, naquele momento não era aberta a estágios, né? Principalmente na fábrica, então era dificílimo, né? E eu consegui passar no processo seletivo, eu fiquei bastante feliz, porque foi uma surpresa até para os amigos de faculdade na época, porque era quase inédito isso, né? Poucas pessoas estavam conseguindo. Se eu me lembro, os trainees anteriores, a Bayer parou durante 10 anos, então na minha geração, desde que eu entrei na faculdade, né, não tinha ninguém que tinha conseguido, que eles tinham parado um pouco. Então foi uma oportunidade bastante feliz para mim. E agarrou? Sim, agarrei. E um exemplo foi que para eu conseguir ser efetivado, eu adiei a faculdade um ano, porque não ia ter vaga, né? Então eu tive que agarrar realmente a oportunidade, ter um pouco de flexibilidade, né? Estudar mais um ano, né? A gente tem que escolher bem o que a gente vai fazer,
mas foi a decisão certa, né? Tanto é que foi o gatilho aí para vários anos depois continuar na empresa. Então, e essa tua carreira na Bayer era uma meta que você tinha ou as coisas foram acontecendo, as oportunidades foram surgindo e você foi aproveitando, Marcelo? Eu iniciei, como eu falei, num período de crise. Então, naquele momento, a fábrica estava num processo muito forte de transformação. E eu digo sempre que eu comecei ali pelo fim, né? Então, comecei por um momento de crise, de desinvestimento. E o que ficou muito claro para mim ali é que eu deveria estar buscando uma alternativa até fora da área de produção também. Então foi uma lição muito grande já no início. E desde aí que eu comecei a tentar entender como a empresa operava de uma maneira maior e um pouquinho depois, já durante a época aí que eu fiz meu MBA, ficou mais claro a oportunidade dentro de supply chain. E eu acho que a partir daí sim, comecei a traçar um norte e naquele momento ainda era possível, porque a gente estava na transição de logística aí para supply chain, ainda não tinha tanto essa questão de integração da cadeia, não tinha essa questão de trazer o planejamento ou uma tomada de decisão tão próxima, era mais, vamos vender, vamos produzir, por favor, entregue, né? A gente evoluiu um pouco aí. Quando olha hoje para onde você está, aonde você chegou, parece que as coisas são fáceis, né? Uhum. Se você puder olhar para trás hoje, o que te destaca, Marcelo? As oportunidades ou a tua determinação em crescer, em se desenvolver como pessoa, como profissional, ou uma mescla dessas duas coisas? Se você puder fazer aí uma retrospectiva desde os 21 anos até hoje, o que você pode dizer para o nosso telespectador desse teu momento? Muito bem. Respondendo já a sua pergunta, ele tem uma clara visão de habilidades, né, que elas deveriam ser desenvolvidas mais a longo prazo e permanecer. Liderança, gestão. Outras habilidades que elas foram necessárias durante aquele momento, né, e que eu procurei desenvolver até um certo nível para conseguir, nessas habilidades de mais longo prazo, perseguir. Eu vou falar até um pouquinho, né? Eu tive várias mudanças aí de posições e eu sempre procurei já pensar num sucessor ou como deixar o processo estabilizado para eu poder acelerar esses saltos, né? Porque acho que o maior resultado que você pode deixar é um legado bem de sucesso para trás, né? E não durante aquele período que você está. E flexibilidade, né? Às vezes você quer uma coisa e aparece outra, né? Se for dentro ali daquele conjunto de condições que vai te levar a desenvolver, ele é necessário, mas aconteceu isso muito na minha vida. Então, em breve aí para o telespectador, eu tive início como engenheiro químico e depois gerente de produção dentro da parte agro, até mais ou menos aí 2004. Né? Depois tive uma oportunidade de ser gestor de fábrica na Tailândia, então morei em Bangkok 3 anos. E logo depois eu consegui ampliar aí a minha responsabilidade, indo para a Coreia do Sul, então morei em Seul, e aí já era uma posição de diretoria. Eu tinha um responsável pelo site e foi minha primeira posição acumulando uma posição de gestor, né, de supply chain. Então tinha um chefe de fábrica que respondia, eu tinha um supply chain integrado, tinha ainda a responsabilidade de compras, distribuição, mas era um mercado, vamos dizer, a fábrica era realmente um mercado focado no mercado da Coreia. E a partir daí eu tive uma oportunidade, eu acho que única na carreira, que foi estar no time de liderança de um projeto transformacional para implementar um modelo de supply chain na Bayer Agro, na divisão agro.
Então, eu fiquei 2 anos na Alemanha. A gente teve aí um desenho de processos e estruturas junto da Accenture, lá na Alemanha. Eu tinha um grupo de consultores e de pessoas da Bayer, em torno de mais de 20 pessoas, né? Um pouco mais, de diversas nacionalidades. E ali foi bastante interessante, eu diria, onde realmente eu tive aí um know-how, o meu know-how em supply chain avançou, né? A gente vai aprendendo supply chain ao longo da carreira, né? Você sabe disso. Mas aí foi interessante que a gente implementou um modelo push-pull, quer dizer, dividindo fábricas globais focadas em eficiência e fábricas de formulação, né, mais flexíveis, focadas no mercado. A gente desenhou um processo global de supply chain e conseguimos também aqui iniciar já um processo de governança. Então, foi onde a gente criou, por exemplo, o que a gente usa hoje, que é um Supply Chain Academy interno, uma academia interna para desenvolver aí profissionais, uma parte de projetos de excelência na implementação de diversos aí, projetos de supply chain. E eu tive a chance de ir para quase 20 países aí vender esse projeto. Então, me lembro muito bem de uma semana de estar na Rússia, na África do Sul, em Singapura. Não é uma combinação muito boa, mas é parte dos desafios aí de carreira, não é? Tudo bem, Marcelo. Eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Perfeito. Na volta, eu queria retomar pontualmente essas suas experiências muito lá bem. no mercado externo, para que a gente possa, com o telespectador, compartilhar essas suas experiências. Muito bem. Nós damos um momento para um intervalo, logo nós voltamos com o Marcelo Mendes. O Marcelo é diretor executivo de Supply Chain da Bayer na América Latina. Nós voltamos no instante. Bem-vindos a mais um Minuto em Foque, onde trazemos para você semanalmente dicas e conhecimentos sobre a área tributária, empresarial. E a dica dessa semana, nós vamos falar um pouquinho sobre seguro de responsabilidade civil. Você que é empresário, você sabe que dentro do seu segmento você pode ter um seguro. Caso você cometa algum erro, alguma falha, a seguradora irá reembolsar por essa falha, por este erro. Assim como o seu contador. O contador é responsável pela apuração dos seus impostos e também pela orientação. E se ele cometer uma falha, ele pode gerar multas astronômicas para o seu negócio. E será que você ou o seu contador tem condições de arcar com essas multas? Procure saber se o seu contador tem o seguro de responsabilidade civil, pois é extremamente importante para a continuidade do teu negócio. Essa é a dica da nossa semana para você, que tem o seu negócio e está preocupado com a longevidade dele. Até a semana que vem. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Marcelo Mendes. O Marcelo é diretor executivo de Supply Chain da Bayer América Latina. Encerramos o primeiro bloco falando aí das suas experiências no exterior. Eu queria voltar abrindo esse segundo bloco, Marcelo, falando ainda dessa tua experiência lá fora, né? Desde da tua entrada na Bayer aos 21 anos como trainee, depois de logo 8, 9 anos você já foi tendo essas experiências no exterior. Como é que foi essa tua vivência fora do Brasil? A tua primeira experiência que você lembra? Como é que foi e está sendo essa tua responsabilidade na América Latina para essa grande multinacional que é a Bayer? Muito bem, Luciano.
Bom, a carreira internacional, ela traz muitos benefícios, né? Eu acho que o maior benefício é pessoal, além da parte profissional, mais uma questão aí pessoal, né? Particularmente, se tem uma chance de ir para a Ásia. Na Ásia foi um mundo novo, foi uma descoberta fantástica. A gente aqui, né, no Brasil, a gente tem muitas referências da Europa e da América do Norte, então foi uma descoberta sensacional. Eu tive uma experiência curiosa, porque pela Baia eu fui o primeiro brasileiro na Tailândia e na Coreia. Então as pessoas não sabiam exatamente como tratar ali um brasileiro, sabia, né, do estereótipo normal, né, de futebol, o pessoal também gostava bastante. Mas isso foi uma oportunidade grande também, porque eu sempre consegui me aproximar, né, em círculos sociais ou até dentro da empresa com uma abordagem diferente, né? Talvez um pouco mais aí da alegria do brasileiro, um pouquinho da flexibilidade, mas também aquela questão de escutar e tentar se aproximar. Então isso foi bastante importante. Dentro da cultura, vamos dizer, na Tailândia, que é a história deles também, eu acho que o grande ensinamento ali foi a capacidade de flexibilidade e negociação. Como curiosidade, ele foi um dos poucos países na Ásia não colonizados. Eles sempre conseguiram, né, ou aí com os grandes países colonizadores, né, negociar ou terras ou negociar condições comerciais. Então foi um grande aprendizado, eles se orgulham muito disso. E na Coreia, né, particularmente vivendo em Seul, naquela época aí, já há muitos anos, né, as pessoas já assistiam vídeo em streaming já em qualquer lugar, né? Então a questão da inovação, eu pude já sentir ali o que é um smart city, né, o que é você estar já numa cultura digital. É um país pequeno, uma cidade muito relevante, mas são experiências, né, que só quando você está vivendo é que você entende bem. Então a maior experiência é pessoal. Agora, essas tuas idas e esse teu crescimento na Bayer, o quanto isso se dá pela tua própria característica de, não digo aventurar, mas de correr risco, de aceitar desafios, como é que isso acontece na carreira do Marcelo? Porque os convites aparecem de duas, ou você aceita ou você não aceita. E me parece, pelo aquilo que a gente está falando, que você não recusou nenhum desafio na tua vida profissional. A grande maioria foram desafios na direção certa, né? Porque esses desafios eles permitiram aí um salto ou de escopo ou de responsabilidade. A questão de ter um traçado fora do país, eu remeto àquela minha experiência inicial, né? Eu percebia que com aquele cenário que estava na minha frente, né, da gente estar reconstruindo a fábrica com pessoas super capazes, mas que permaneceriam naqueles cargos durante algum tempo, né, me levou a considerar realmente um cenário alternativo para eu poder ter uma rota, vamos dizer, que pudesse me trazer uma segunda carreira, que seria o supply, e ao mesmo tempo avançar, né, em áreas que outros poderiam duvidar, eu pude ali aceitar. E isso fez a diferença e acelerou muita coisa. Obviamente, né, quando você está na carreira internacional, a responsabilidade de entregar resultado é bem maior. Você acaba sendo um executivo muito mais caro que um executivo local. Então, acho que eu sempre procurei entregar aí os resultados no nível do desafio e funcionou bem. Trazendo agora o desafio de hoje, diretor executivo de Supply da América Latina, como é que está sendo esse desafio, mais esse desafio na tua vida? Como é que você tem trabalhado nessa área com seus subordinados? Como é que é a tua equipe? Como é que você se relaciona com a tua equipe? Os projetos que você está à frente hoje, Marcelo, por favor. Muito bem, Luciano. Então, essa posição eu já estou mais ou menos aí há 6 anos, né? E ela veio também evoluindo com a progressão do modelo de supply chain da Bayer, né? Então agora a gente já está entrando mais no modelo end-to-end, né, do início ao fim do fluxo aí de materiais.
A gente também tem a parte de planejamento das fábricas químicas, biológicas e de terceiros, né, tollers, aí na América do Sul inteira. E a parte de governança, principalmente do processo de S&OP, que amadureceu bastante, né? A gente veio evoluindo aí ao longo do tempo, que me remete um pouco ao primeiro desafio, que era como eu implementei essa região, que era primeiro a gente está evoluindo no nível de maturidade da função em si, leva algum tempo, né? Porque implementando uma região que faz um papel intermediário entre funções globais e países e sites, então levou um tempo até toda a organização se acostumar. Aumenta bastante a visibilidade, então a necessidade de ter profissionais ali com mentalidade um pouco mais estratégia e que entenda mais o negócio, ela é bem mais importante, tá bem? Porque a gente passa a sentar à mesa aí, ou na região, ou com países, com os chefes de negócios, né, os country heads, como a gente chama, e ajudar em tomadas de decisão. E o que eu procurei fazer para alavancar tudo isso é tentar também tornar a função atrativa e a gente conseguir realmente atrair talentos. Eu me orgulho hoje que tem uma concentração bastante grande dentro da nossa área de operações, né, de talentos na América do Sul, concentrados na área de supply chain da região. Então eu fico bastante orgulhoso disso, porque também permite ali a gente trazer o supply chain para um outro patamar. E no final vai ser feito por pessoas, né? O amigo disse que você trabalha pensando na sucessão, né, de deixar sucessores, né? Como é que você transmite essa mensagem para a sua equipe? Como é que isso engaja e motiva a sua equipe saber que amanhã ela pode ser um Marcelo na Bayer? Isso é fundamental, né? Plano de carreira e discussão da carreira está no nosso DNA. A gente vem trabalhando bastante nessas atividades. A gente tem um diálogo constante em alguns momentos formais para consolidar a discussão individual com cada pessoa. É interessante, né, que apesar do sonho ser ter uma posição dessa, os caminhos são diferentes e as pessoas encaram também os desafios ou a preparação de uma maneira diferente. Eu acho que o principal exemplo que eu dou é o de tomar a carreira na sua própria mão, né? Então as escolhas, depois do horário, estudar, investir, vai depender de cada um, né? Então esse tem que ser um papo bem aberto com as pessoas e procurar direcionar aí experiências. Então eu acredito muito aí na exposição desses talentos em situações um pouco mais complexas ou que eles possam mostrar seus talentos até para preparar. O mundo mais para frente não vai ficar tão mais simples do que é hoje. Então os líderes do futuro necessariamente precisam estar melhores preparados, com uma visão mais holística do negócio e principalmente supply chain, que vai ter que conciliar, né, ou orquestrar de um lado a outro da cadeia todos esses movimentos. Então a gente precisa de pessoas aí com diversas características aí importantes, né? E falando de supply, você acha que hoje, obviamente se tratando e se falando da Bayer, isso é algo já amplamente amadurecido, mas trazendo para empresas nacionais, empresas menores, essa questão de supply, você acha que isso está disseminado o suficiente para que entendam a responsabilidade que o supply tem hoje dentro de uma empresa? Você acha que isso hoje é algo consciente dentro das empresas hoje, Marcelo? Ou você acha que a gente precisa amadurecer no Brasil para chegar na consciência que tem, por exemplo, uma Bayer, que é uma multinacional? Você está certo, Luciano. A gente está numa caminhada de realmente de amadurecimento, né, em eventos que eu vou. E a gente ainda tem uma discussão bastante operacional, não é? Que ela é relevante, né? Um país como o Brasil, com tantos desafios de infraestrutura logísticos, né? Isso tem que ser pauta. Mas, ao mesmo tempo, essa discussão mais estratégica de negócio, eu vejo que acaba ficando nas empresas maiores.
Por outro lado, o que a gente vem observando, né, nas empresas menores é a necessidade de melhorar a governança e acaba passando pela área de supply também, né? Porque no final eles vão querer olhar o fluxo de caixa e tudo isso, e o supply então pode ajudar. Marcelo, foi um prazerzaço te receber, primeiro te conhecer, a gente tem trocado aí, eu estava trocando até então algumas mensagens pelo LinkedIn. Uma honra tê-lo aqui conosco, obrigado pela tua presença, pelo teu prestígio, mais do que isso, parabéns aí pela tua carreira. Muito obrigado. Que você continue inspirando aí as pessoas, a tua equipe, para poder acreditar no potencial de cada um e chegar onde você chegou. Obrigado e parabéns. Muito obrigado ao telespectador, obrigado. Obrigado, telespectador, por estar conosco em mais um programa da Prime TV. Lembrando que o programa inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.